Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 25 de agosto de 2020, estou aqui para fazer mais uma live com todos vocês, né? E o Thiago foi o primeiro a entrar na minha live. Oi, boa noite. Nives Marques, minha paciente, todo mundo interessado nesse assunto, né? Boa noite a todos vocês, vou esperar alguns minutinhos só para o pessoal chegar. Hoje eu vou fazer a live sozinha, né? Então fica mais fácil a gente não compartilhando, fica aquela bagunça da semana passada que a gente teve alguns problemas. Wanda Boutique, tudo bem? Mas é gostoso, live compartilhada eu adoro, gente, é mais interativa, né? A gente não fica só falando o tempo inteiro. Qualquer dia eu vou convidar vocês para participarem da minha live aí, vamos ver quem vai se candidatar para compartilhar comigo uma live. Quem quiser já pode me dizer aí que eu vou convidar, hein? Uma live aí com uma participação aí dos meus seguidores. Já pensou que legal? A gente pode começar a fazer assim, né? Bom, boa noite a todos vocês que estão entrando. A live de hoje é um assunto muito importante, muito pertinente. Eu já fiz essa live e insisto em fazê-la novamente, porque cada vez que eu faço é uma nova versão, é uma nova forma de falar, são novos estudos que aparecem, é uma nova conduta que a gente acaba tendo, práticas que nós vamos tendo maiores aqui na clínica. E eu sei da necessidade que grande parte das pessoas tem com relação a esse assunto. Então a live de hoje, para quem está entrando agora, é uma live que vai ser sobre disbiose intestinal. Desbiose intestinal, desde as causas, sintomas, consequências que podem ocasionar e o tratamento, que é o mais importante, né? Sim, vou deixar a Eliane gravada, se Deus quiser, fica lá sempre lá no IGTV e no canal no meu canal do YouTube, tá? Bom, então, muito bem, eu ainda vou aprender a fixar o tema aqui, porque tem gente que chega e não sabe do que se trata, e eu vou falar sobre essa live porque muita gente até vem aqui na clínica com vários sintomas que já me dão a noção de que ele tem uma desbiose intestinal, o problema é esse, mas a pessoa nem desconfia, ela já correu em muitos lugares, sofreu muito, teve várias consequências em virtude disso, até a gente descobrir, chegar aqui e eu diagnosticar a desbiose intestinal. Então eu sei que muita gente sofre com isso, por isso que eu que insisto em falar, em informar. E hoje um dos assuntos que mais a gente estuda é a parte intestinal, sim. É meu ponto de partida para tudo. Não adianta eu querer tratar qualquer problema, qualquer disfunção ou atender qualquer objetivo que o paciente venha aqui enfim, se eu não tratar da parte gástrica intestinal e principalmente da saúde ao intestino. E o que né, na verdade, o nosso microbioma? O nosso microbioma é o grupo de bactérias, vírus, fungos, protozoários que residem em nossa parte do corpo, em determinadas partes do corpo. Eu vou falar especificamente da nossa microbiota, do nosso microbioma intestinal. Mas a gente tem o nosso microbioma vaginal, a gente tem o microbioma da pele. Então, em cada região do nosso corpo, nós temos as bactérias que residem ali. E quando nós nascemos, nós vamos fazer uma assinatura do nosso microbioma. Então, a partir do momento que nós nascemos, principalmente de parto normal, a gente vai pegar o microbioma da nossa mãe. Quem nasce em parto cesárea não tem muito disso, né? Ele vai pegar o microbioma de quem ele tiver o contato ali no momento. Mas quem tem parto normal tem mais esse benefício. Bom, pois é, gente, a gente tem 10 trilhões de bactérias, né? Com mais de 500 mil espécies que podem se hospedar no nosso intestino. Então, eles são os nossos hospedeiros. E para cada célula do nosso corpo, nós temos 9 que não dizem respeito à expressão do nosso DNA. Portanto, nós temos 90%, né? Nós somos 90% dessas bactérias. Por isso a importância da gente estudá-las.
e saber como a gente modifica essas bactérias para o bem e para o mal. Né? Então a gente tem o nosso microbioma que é nato, mas ao decorrer da nossa vida a gente pode ter alterações de acordo com o estilo de vida que eu tenho. Tanto alterações que podem me levar a coisas benéficas ou ruins. Vejam bem, ruins ao ponto de interferir em todo o meu metabolismo. Ruins ao ponto de nos causar doenças, sintomas indesejados, né? E bons se eu tiver uma microbiota saudável, que eu vou ter vários benefícios em virtude disso. Então eu vou ter um fortalecimento da minha imunidade, eu vou ter uma absorção melhor dos meus nutrientes, eu vou ter uma energia melhor. Enfim, eu sou uma pessoa que vou ter um metabolismo mais equilibrado, eu vou ter menos risco de contrair doenças, disfunções neurológicas, e isso se eu tiver uma microbiota saudável. Por quê? Porque a nossa microbiota intestinal, o nosso intestino está ligado com todo o nosso corpo, né? Com o cérebro. Vocês já estão cansadas de saber que o intestino com o cérebro, quem é minha seguidora sabe que eu sempre bato nessa tecla, tem um canal de ligação direto pelo nervo vago. Tudo que acontece no intestino acontece no cérebro e vice-versa. Ele tem uma conexão com o fígado direto, tem uma conexão com o pâncreas, com a minha tireoide, com os músculos, com células de todo o meu corpo. Por isso que essas bactérias são tão importantes e tão bem estudadas hoje. Pois é. Então, gente, a disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio dessa minha microbiota nata. Então, é quando eu começo a proliferar, aumentar o número de bactérias patógenas em detrimento às bactérias benéficas. Então, quando eu começo a ter mais bactérias ruins do que boas, as ruins a gente chama de gram-negativas e as boas de gram-positivas, é que eu tenho um desequilíbrio, né? Então, o meu intestino tem que viver no meio simbiótico, ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio de todas essas bactérias, desses micro-organismos que estão lá se hospedando no intestino. Quando a gente tem um desequilíbrio, a gente tem a disbiose intestinal. Tá? E quais são, o que pode gerar, quais são as principais causas, né, que podem gerar a disbiose intestinal? Então, quando eu uso prolongado, de uma forma muito repetitiva, muito frequente, antibióticos, a gente tem aqui crianças, né, desde pequena, tem alergias, tem resistência imunológica baixa, então dá antibiótico, qualquer coisinha antibiótico, e mesmo depois de adulto. Então, uso prolongado e muito frequente de antibióticos, cuidado, gente, com isso, né? Eu vou responder a todas as perguntas, a Veriana já tá falando que tem muita constipação. O uso prolongado de anti-inflamatórios, o uso prolongado de omeprazóis, né? Todos os prazóis da vida, que são os antiácidos. Eu vou explicar já por quê. Porque a gente sabe que quando eu tomo de forma prolongada esses antiácidos, eu vou começar a ter problemas digestivos e esses alimentos mal digeridos podem me causar um desequilíbrio na minha microbiota e causar disbiose. Não só alimentos mal digeridos, que são os alimentos que vou começar a ter sensibilidades e intolerâncias, mas também os alimentos alergênicos, né? O uso muito excessivo de adoçantes artificiais, alimentos processados, alimentos ultraprocessados, aditivos alimentares, isso também muda muito. O álcool, a bebida alcoólica, o fumo, o estresse, a idade, doenças que vocês possam ter inflamatórias do trato digestivo, pode ocasionar disbiose ou vice-versa. Né? Então, quando eu tenho enfraquecimento da minha imunidade, eu também posso dar condições para essas bactérias do mal se proliferar. Então, as causas mais comuns, estresse, né? Imagina só, estresse que hoje em dia todo mundo tá, ou piorou, quem já tava com estresse piorou ainda um pouquinho mais. Então, o uso abusivo de laxantes. Então, se vocês estão se enquadrando em alguma dessas causas que eu tô falando, cuidado. Por quê? Porque esses tipos de problemas, esses tipos de causas são as mais frequentes
que podem desencadear a desbiose intestinal. O uso de laxantes, anti-inflamatórios, antibióticos, prazóis, estresse, envelhecimento, ter uma resistência imunológica baixa, os alimentos alergênicos e alimentos que eu sou sensível. Então, eu fico estufada quando eu como isso, mas tudo bem, eu vou continuar comendo, né? Eu tenho alergia a isso, me dá uma irritação na pele, mas eu continuo comendo. Isso vai gerando uma alteração, né, na sua microbiota intestinal. Isso vai gerando uma alteração de todos esses micro-organismos que começam a viver aí e que são oportunistas. Quando eu faço uma alimentação que é pobre em fibras e é rica em farináceos, em açúcares, em aditivos, em conservantes, né? Eu não como vegetais, eu não como frutas, minha alimentação é branca e preta. Eu como carboidrato e proteína, proteína e carboidrato, né? Ou então eu vou comprar agora então na pandemia, muita gente só tá vivendo, né, de comida de fast food, de comida pronta, de ir lá e congelar e põe no micro-ondas por causa da rapidez. Deixaram de comer as comidas vivas, cruas, vegetais, frutas. E aí, gente, quem já tinha uma sensibilidade gástrica intestinal começou a piorar todo esse quadro. E aí não adianta comprar vitamina C e zinco para melhorar a imunidade se a barreira nossa, né, imunológica, o que me dá fortalecimento na minha imunidade é justamente os meus micro-organismos que estão residindo no meu intestino e eu não cuido deles. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão entender. Olha só, eu tenho meu intestino, vamos supor que ele seja um aquário. O intestino nosso é um aquário, né? Todos os peixinhos seriam os micro-organismos que vivem nesse aquário. E o que é a comida desses são os probióticos, né? Os micro-organismos que a gente vai inocular, as bifidobactérias, né? Os lactobacilos, né? Os enterócitos, tudo isso são probióticos, que são os peixinhos desse aquário. E os pré-bióticos, gente, são as comidas que eu vou ter que pôr todo dia ali nesse aquário para que os peixinhos se proliferem. Se eu não colocar comida boa, eu não tenho como proliferar aquele micro-organismo. Então não adianta só eu tomar probiótico e não comer fibra, que são os pré-bióticos. Entendeu? Entenderam, melhor dizendo? Então, pensem nisso. E eu preciso ter uma água limpa nesse aquário. Então, a hidratação é fundamental. A limpeza desse aquário tem que ser feita diariamente. Minha função intestinal tem que ser diária. Então, eu tenho que dar alimento bom para que eu prolifere peixinhos saudáveis, que são os micro-organismos, e os alimentos os pré-bióticos, através das fibras alimentares, que eu já vou falar, para poder então fazer com que esses peixinhos se multipliquem e sejam saudáveis e me ajudem a ter um intestino saudável e colocar uma água boa ali, né? Porque a água é vital também para você ter uma saúde intestinal. Agora, se eu sou uma pessoa que só como farináceo, açúcar, carne, pães, macarrão, bolacha, doces, gorduras, carne vermelha, suquinhos de caixinha, refrigerantes, bebida alcoólica e por aí vai, como é que eu vou fazer para que eu tenha esses micro-organismos saudáveis? De que jeito? Com esse tipo de alimento? Jamais. Então vocês podem perceber que a alimentação ela está inteiramente correlacionada com a causa da desbiose. E como que eu vou tratar? Através da nossa alimentação. É simples assim. Gente, agora vou falar, além das causas, eu quero falar para vocês quais são os principais sintomas. Quando vocês começarem a ter constipação intestinal, diarreia, gases, o abdômen fica estufado, dói, você sente como se estivesse inflamada, né? Isso é característico de desbiose. Quando vocês coloquem a língua para fora e a língua tem aquela saburra branca, é intestino. Se ela tiver amarela, é fígado, tá?
Então, esses sintomas são clássicos. Então, quando eu começo a ter esses... Começa daí, né? Começa daí. Agora, eu não dou bola. Eu continuo comendo as mesmas porcarias e eu continuo piorando minha desbiose intestinal. E quais são as consequências? Então, esses são os sintomas, eu falei das causas e as consequências. Bom, quando eu tenho uma desbiose intestinal, gente, eu vou começar a ter o que eu chamo de permeabilidade intestinal. Eu vou começar a ter esse intestino rasgado. O nosso intestino, ele tem que ser impermeável. Ele é uma barreira. É a barreira que só vai passar para a minha circulação as coisas que eu quero que passe. Os alimentos já na forma de partículas que vão ser assimilados pelas minhas células e aproveitados pelas minhas células. Então as gorduras vão ter que ser degradadas em ácidos graxos e é assim que elas vão ser absorvidas, o carboidrato em glicose e as proteínas em aminoácidos. Dessa maneira, eu vou fazer com que as minhas células entendam que aqueles nutrientes vão ser utilizados, encaminhados para onde eles devem ir, para poder então me nutrir minhas células, formar enzimas, formar hormônios, formar neurotransmissores, formar todas as células do sistema imunológico, células sanguíneas. Bom, para tudo eu preciso dos nutrientes que são provenientes da minha alimentação. Muito bem, se eu tenho um intestino permeável, o que vai passar para a minha circulação, gente? O que vai passar a nível sistêmico que não deveria passar, que deveria estar indo embora? Resto de bactérias, fungos, né? Porque tem as bactérias, os fungos, eles morrem e podem passar lá para a minha circulação. Alimentos mal digeridos, né? Eu vou ter toxinas. Então eu vou ter um monte de sujeira que vai passar lá a nível sistêmico. E eu vou começar a ter uma toxicemia metabólica que a gente chama. Nestas condições, vocês podem ter consequências como inchaço, falta de energia, dores de cabeça, dermatites, começa a ter alterações, né, muito sérias. Então o paciente fala, doutor, eu tenho enxaquecas horríveis, eu tenho dores de cabeça, eu estou inchada. Outra condição, mudança no comportamento. Eu estou depressiva, ou estou ansiosa, né? Eu não estou dormindo direito. Por quê? Porque eu estou cheia de toxinas, de complexos, de complexos aí que a gente tem mal digeridos, imunocomplexos, que são lá atravessando a barreira intestinal, que atravessaram a barreira intestinal e não deveriam. E eles podem se alojar em receptores das mais diversas células do nosso organismo. Consequências mais graves que isso pode gerar: doenças, esteatose hepática, resistência insulínica, doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, depressão, diabetes. Esses quadros são eczema, né? Artrite reumatoide pode ser ocasionada também. O autismo piora muito quando eu tenho uma desbiose intestinal. Então, gente, é uma coisa muito séria que eu preciso resolver através de tratamento que eu vou dizer agora para vocês. Então essas doenças, deixa eu ver, às vezes essas dores articulares que o paciente começa a ter, inflamações de vias respiratórias, eu posso ter doenças inflamatórias, né, desinflamação intestinal, como eu já falei, síndrome do intestino irritado, eu posso levar a ter a síndrome do intestino irritado, ou ao contrário, a síndrome do intestino irritado também pode me gerar uma desbiose. Eu também não posso esquecer disso, tá? Que algumas doenças do trato digestivo também podem me levar à desbiose. Não só essa doença que eu acabei de dizer, que é a síndrome do intestino irritado, que muita gente tem, mas a gente também não pode esquecer de outras doenças do trato gastrointestinal, como uma gastrite pode me levar à desbiose, um processo mal digerido, uma doença de Crohn, enfim, eu posso ter alterações também na minha microbiota, dependendo se eu tenho essas doenças. Então eu tenho que ver que uma coisa leva a outra,
leva essas doenças do trato digestivo, também pode levar a desbiose, e a desbiose pode levar a essas doenças. Então, é uma via de mão dupla. Gente, então as consequências são muito graves se a gente não corrigir a nossa desbiose intestinal. E como eu falei para vocês, o tratamento, gente, a gente faz um protocolo dos 6 R's. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui importante. A constipação é um problemaço, por isso que quem tem constipação, prisão de ventre, gente, não acha que vai ter que ser eternamente assim, que é normal, não é normal. Tem gente que chega aqui e fala assim, doutor, meu intestino sempre foi preguiçoso. Mas a gente tem que corrigir esse intestino preguiçoso. Por que será que ele é preguiçoso? Será que você está comendo algum alimento que não deveria? Porque nem tudo que é bom para todo mundo. Às vezes o alimento é saudável, mas não é para você. Se você não consegue digerir esse alimento, ele não é saudável para você. Você pode ter adquirido uma intolerância ou uma sensibilidade a esse alimento. Se você adquiriu e ele é mal digerido, ele se torna inflamatório e começa a ser alimento de bactéria ruim, que começa a se proliferar e gerar então a desbiose. Deu para vocês entenderem? Então a constipação leva a um supercrescimento de bactéria ruim no meu intestino delgado. Então eu não posso deixar que isso aconteça. Imagine eu me fechar aqui nesse consultório e todo dia eu colocar um lixo e esse lixo não ter vazão. Eu começo a putrefar. E é isso que está acontecendo no intestino de quem é constipado. E essas bactérias do mal, elas estão se proliferando nesse meio que está sendo todo dia lançado a ele lixos. E elas sobrevivem desses lixos. Deu para entender, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui. Opa, deixa eu correr a tela. Então, é muito importante que hoje vocês, caso tenha alguma desses sintomas, né? Oi, obrigada. Oi, Marinúbia, é isso? Você é top, obrigada. Se vocês tiverem algum desses sintomas, pessoal, não deixem de cuidar, de correr atrás, porque com certeza vocês estão tendo a desbiose. Qual a diferença da desbiose e síndrome do intestino irritado? Como eu falei para vocês, a síndrome do intestino irritado, ela é um processo inflamatório, né, que você começa a desenvolver, você pode até desenvolver pela desbiose, e a síndrome do intestino irritado pode levar à desbiose. Quem começou o quê? Mas são coisas distintas. Na síndrome do intestino irritado, gente, a gente também tem essa permeabilidade intestinal, a gente também tem que saber o que vai comer, não é qualquer coisa, eu não posso dar excesso de fibra crua, o intestino está inflamado. Então, lógico que eu vou ter que cuidar dele, eu vou dar enzimas digestivas, eu vou ter que tirar todos os alimentos intolerantes, alergênicos, eu vou ter que reconstruir essa barreira intestinal, eu vou ter que desinflamar o intestino. Né? Então eu vou ter que tratar esse intestino, que pode também ser desencadeado, a síndrome do intestino irritado, e geralmente é por conta disso, pela parte neurológica. Paciente que ficou estressado, teve pico emocional, é um paciente que pode ter o elo fraco no intestino e desenvolver a síndrome do intestino irritado, e ela pode gerar desbiose, tá? Ou então uma desbiose muito grave, que você tem por longas datas, pode também te ocasionar a síndrome do intestino irritado. Que você tem também um processo de diarreia, de estufamento, de gases. São sintomas muito parecidos, mas que a conduta nutricional é diferente. Né? Por exemplo, eu tenho que dar prebióticos na pessoa que tem desbiose, mas eu não posso dar qualquer prebiótico quando eu tenho uma síndrome do intestino irritado. Porque o paciente aí, ele não consegue digerir muita fibra, principalmente fibra crua, fibra que não é solúvel em água, né? Então, as fibras não solúveis não podem ser ministradas, por exemplo, para quem tem síndrome do intestino irritado. E geralmente ela é desencadeada pela parte de estresse, parte neurológica. E a gente, então, usa um outro protocolo, tá? A desbiose, gente, é o desequilíbrio da sua microbiota. Né? Vai levar também a uma inflamação, a estufamento, a gases, sim. Essas bactérias do mal elas fermentam, né? Então por isso que vão ocasionar essa flatulência, esses gases, né? Mas o protocolo é outro. Eu tenho que tratar de melhorar
toda essas bactérias, esses micro-organismos que vivem nesse intestino. Eu tenho que dar um equilíbrio novamente ao intestino e fazer com que haja outra vez, novamente, uma construção de uma barreira intestinal, tá? Então a conduta nutricional é um pouco diferente. E a síndrome do intestino irritado, ela não leva a todas essas consequências de doenças que eu acabei de falar, né? Não leva a tudo isso que eu disse. Muito bem, agora a desbiose leva. Eu tenho síndrome do intestino irritado. Pois é, não é nada fácil, tem que seguir toda uma alimentação, mas a alimentação é fundamental para isso, tá? Quais os exames? Já vou falar dos exames, calma. A medicação PEG 400 é um remédio para intestino? Eu não passo medicação. Vocês vão ver, eu vou trabalhar, vou falar com vocês já de suplementação, mas eu não vou nem falar de medicamentos, porque não é essa a minha área, tá? E vou falar dos exames. A Shirley tá falando, tenho enzimas digestivas, fiquei 2 anos muito ruim, gases, pior, que não cresci o abdômen, só dava na não vai dar na ultrassonografia problema de desbiose, não é ali que vai dar. Faz a colonoscopia, também não dá nada, né? Não é nesses exames que vai, esses exames não são indicativos de desbiose intestinal, viu, gente? Não é nesses exames que eu vou detectar, vou falar com vocês já sobre isso. A Arlene Costa fala, para ter certeza dos alimentos que tem intolerância, só com o teste de intolerância? Nem sempre, Alene, é que no teste de intolerância alimentar, o teste de inflamação dos alimentos, ou sensibilidade alimentar, que é o teste mediado pela IgG, você tem a certeza que você tem a incompatibilidade, porque tem os anticorpos que vão aparecer, né? Que são os alimentos, eles são alimentos mal digeridos que vão ter anticorpos contra eles, tá? Bom, muito bem. Agora, quando você já tem na clínica a observação que o paciente passa mal quando come determinado alimento, ele tem um sintoma daquilo, eu comi ovo, nossa, minha barriga inchou, então você já tira. Não necessariamente você precisa fazer o exame. Com o exame eu tenho mais a certeza, é mais assertivo, né? Mas se eu tiver uma clínica bem feita, eu vou também conseguir ir para um caminho certo. Muito bem, quais são os principais alimentos que a gente sabe que dão geralmente problemas, né? Geralmente são os laticínios, e não adianta tomar leite lac-free, é tirar laticínios como um todo, né? Então eu tenho que tirar leite, iogurte, queijo, né? Porque o problema maior é a caseína, que é a proteína principal do leite e dos seus derivados. Então não adianta só tirar a lactose, que é a parte do açúcar do leite. Muitos pacientes falam, mas doutora, eu já tirei, eu só tomo leite sem lactose, continuo outra vez com a barriga grande, estufada. Não adianta, você tem que tirar a proteína. Então, para tirar a proteína é não tomar leite de vaca e nem derivados, né? Posso tomar leite de búfala? Posso tomar leite de cabra? Se você faz um teste e o teste identifica leite de búfala e cabra, não. Né? Porque os testes hoje de 220 alimentos, você já tem esses leites também especificados ali se tem problema ou não. Agora tem testes reduzidos que só apresentam leite de vaca, mas em geral o leite de vaca é o pior deles. Ok, a concentração de caseína é o mais difícil de digerir. Depois vem o glúten, depois vem a clara de ovo, depois são os fermentos e leveduras. Geralmente esses são os piores alimentos para você adquirir a intolerância. E a intolerância alimentar, gente, ela é uma característica diferente da alergia. Ela não dá um sintoma imediato, ele dá um sintoma tardio. Então eu posso comer hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, não tem problema nenhum. Quarto, quinto dia que eu tô comendo, pouquinha quantidade daquilo, mas pela frequência que eu comi, eu posso desencadear o estufamento, gases, todos esses sintomas que eu acabei de dizer, constipação ou diarreia, tá? Agora, a alergia
independente da quantidade que vocês comam, vocês vão sentir o problema. Já vai aparecer o sintoma. Já incha, pode fechar a glote, que é super perigoso, pode dar uma dermatite. Então isso pode ocasionar alergia. Agora vamos supor que você tomou grande quantidade de leite naquele dia. Tomou 3 copos sem perceber. E você tem intolerância, não alergia. Você pode ter realmente, pela quantidade, apresentar um sintoma na hora. Nossa, me deu diarreia ou me deu uma dor de cabeça. Pensando assim, se os sintomas que você tiver, eles ficarem resumidos só na parte gástrica e intestinal, você ainda não está com a permeabilidade intestinal. Mas se você começar a ter já dermatite, dor de cabeça, os outros problemas que eu acabei de falar e as doenças como consequência, é sinal que você já está tendo a permeabilidade intestinal, que essa desbiose já vem de longas datas e que está já no estado mais avançado. Então, sintomas que passam, que já são característicos de nível sistêmico, ele me dá a entender que eu tenho uma desbiose já de algum tempo, não daquele momento, não de pouco tempo. Entenderam, gente? Pois é, então o tratamento consiste no quê? No protocolo de 6 R's. Eu tenho que remover tanto os alimentos que são alergênicos como os alimentos que eu tenho intolerância. Esses alimentos vão cultivar bactérias do mal, eu não vou poder continuar com eles. Eu tenho que ter identidade deles, saber quem são, como eu falei para vocês, esses são os piores, tá? E vamos remover. Aí depois eu vou ter que reparar essa mucosa intestinal outra vez. Eu tenho que refazer essa união de célula com célula, né? Então eu vou ter que eu uso muito a glutamina para fazer reparo intestinal, que é um aminoácido que ajuda muito a gente recuperar esses enterócitos. Eu uso muito colágeno hidrolisado, silício orgânico eu uso, porque ele faz reparo de tecidos. Então não pense que colágeno, gente, é só para pele, cabelo, unha, músculo, não. É também para reparar o intestino. Eu vou usar enzimas digestivas, né? Também, que isso é importante. Então, recolocar também enzimas digestivas. Por quê? Porque eu tô com uma escassez de enzimas. O meu trato digestivo está doente. E por eu estar consumindo alimentos que eu não deveria, sem saber, às vezes até alguns, eu vou estar com uma escassez de enzimas digestivas. São pacientes que às vezes mastigam mal, tomam líquidos na refeição, comem rapidamente, vorazmente. Então eles precisam se reeducar, melhorar o seu comportamento, mastigar bem, não tomar líquidos na refeição e a gente recoloca as enzimas digestivas. Pode ser a pancreatina, pode ser as enzimas pancreáticas, pode ser a bromelina, a papaina, a lactase, a protease, a lipase. Então eu uso muito betaína, se for o caso, cloreto de betaína. Então são todas enzimas que eu vou ajudar o paciente para poder melhorar a digestão dele. Ok, usei glutamina, usei as enzimas. O que eu tenho que fazer outra vez? Hidratar bem esse paciente e depois de tudo isso eu vou repovoar, né? Mudar a alimentação dele, obviamente, né, gente? Vamos colocar aí pré e probióticos. Quem são os pré-bióticos? São as fibras alimentares, que eu tenho aí, ó, o FOS, que é o frutoligosacarídeo, né, que eu preciso estar colocando, a inulina, eu preciso estar colocando as lignanas, que está presente na semente de linhaça, eu preciso estar colocando a pectina, que está presente na maçã, né? Então eu preciso colocar todos esses pré-bióticos, cebola, alcachofra, chicória, biomassa de banana verde, a maçã, como eu falei para vocês, a semente de linhaça, os vegetais de uma forma geral, né? Cereais integrais. Então, toda essa riqueza de fibras hidrossolúveis, que são solúveis e as não solúveis, elas são importantes como pré-bióticos para poder, então, a hora que eu jogar um probiótico, que são as bactérias, bifidobactérias, os lactobacilos, eu tenho o que? Alimento para poder proliferar.
Porque se eu der só o probiótico de primeira instância, sem der o alimento como prebiótico, eu não vou ter proliferação. Eu não vou ter, esses micro-organismos vão morrer. Então não adianta ir só lá e comprar o probiótico na farmácia e não comer mais a fibra e não tomar água. Porque vocês sabem também que uma dieta rica em fibras, solúveis ou não solúveis, depende da quantidade de água que eu for tomar. Então, água, fibras alimentares, alimentos de verdades, né? Frutas, os vegetais, os legumes, os cereais integrais. Eu preciso de tudo isso, aí eu vou colocar os probióticos, eu já coloquei as enzimas digestivas, a glutamina, então é todo um protocolo e vou reavaliando o paciente. Eu tirei aquilo que fez mal, que fazia mal para ele, que ele já tinha identidade. E aí, gente, até o paciente que não faz o exame da intolerância alimentar, ele vai ficar com autoconhecimento melhor daquilo que lhe faz mal. Por quê, gente? Porque quando você remove esses piores, que geralmente são o glúten, os laticínios, enfim, que dão problema, a clara de ovo, principalmente o ovo é a clara de ovo que dá mais problema, a albumina, né? Quando você tira fermento e tudo que é fermentado dele, às vezes tem que tirar, porque ele não tolera isso, então pães de uma maneira geral, bolos que vão fermentos, tudo isso, aí ele vai notar, por exemplo, se quando ele come linhaça, ele vai passar mal. Às vezes a linhaça é bom, mas não é bom para todo mundo. Pode ser que ele tenha adquirido uma sensibilidade à linhaça, mas ele só percebeu quando ele tirou os piores e aí ele tem uma identidade melhor, uma observação melhor, quando ainda ficou algum alimento que a gente não removeu, mas que ele comendo, ele consegue agora identificar que passa mal. Entenderam? Com isso, eu estou dando alimento bom para as minhas bactérias começarem a nascerem, as bactérias boas a se proliferarem. Eu não estou dando o alimento que aquela bactéria ruim, aquela patógena que faz mal, ela se consome. Eu não estou dando mais ele. Então elas vão morrer e as boas vão começar a sobreviver e proliferar. Tô dando água, então meu aquário, meu intestino vai ficar lindo. Eu vou começar a desinflamar ele, eu vou começar então a recuperar minha barreira intestinal. Aí, gente, vocês ficam uma outra pessoa. Em um mês eu consigo o paciente aqui falando, doutor, eu não tenho mais gases. Eu não tenho mais refluxo. Eu esqueci de falar, refluxo também aí pode ser ocasionado por essa questão de má digestão, falta de enzimas, eu já tenho a desbiose, tudo piora, né? Tudo piora. Então, você vê o paciente já come mal, o comportamento alimentar dele é ruim, ele bebe líquido, ele não mastiga direito, ele consome todos esses alimentos cheios de aditivos. Então é estressado, toma bebida alcoólica, só pode desenvolver uma desbiose intestinal. É aquele que está pedindo para ficar doente, né? É aquele paciente que às vezes ele vem aqui com o objetivo de emagrecer e quer só saber que dieta eu vou passar para ele, se é cetogênica, se é low carb, se é a jejum intermitente, enfim. Mas ele não entende que para mim poder usar qualquer protocolo de dieta para o emagrecimento e até para ele ter sucesso no emagrecimento, ele precisa cuidar da saúde intestinal e resolver o problema da desbiose. Porque geralmente esse paciente que tem inclusive a dificuldade para emagrecer pode estar com a desbiose intestinal e por isso a dificuldade. Porque essas bactérias do mal, gente, elas também são responsáveis pelas escolhas alimentares que nós fazemos, tá? As bactérias do mal, como eu falei para vocês, elas sobrevivem com tranqueira, com guloseima, com porcaria, né? Então, com junk food. Então, se você é aquele que vai lá e come aquele hamburgão, batata frita, refrigerante e ainda de quebra, que é o doce de leite, o pé de moleque, o sorvete, ou sei lá o que, a balinha, então é lógico. É aquele paciente que tem um monte de bactéria patógena, que tem a desbiose e que as bactérias batem palma quando você come isso. Por quê? Porque elas estão adorando esse tipo de alimento. Em compensação, as que restam de bactérias boas estão morrendo, porque para elas não tem alimento nenhum. Então, gente, comer de vez em quando alguma tranqueira, ok. Mas quem faz o uso disso constantemente, desses alimentos,
com a pobreza de frutas, de vegetais, de fibras, de cereais integrais, de água, é o paciente que vai provavelmente desenvolver uma desbiose mais cedo ou mais tarde e que vai ter sérias consequências, das quais eu já estou acabando de dizer isso para vocês, tá? Vamos ver se tem mais pergunta aqui para mim. Fiz todos os testes alimentares, todos negativos, mas deu divertículos. Tirei até o pólipo do estômago benigno. Então, gente, teste alimentar que vocês fazem, que são os IgEs, IgE específico, então imunoglobulinas específicas que vocês fazem nos laboratórios, eles podem acusar negativo. A maioria dos pacientes acusa negativo para gliadina, para leite, para ovos, enfim, para crustáceo, para peixes, para um monte de coisas, de aditivos alimentares, tudo negativo, negativou tudo. Só que o paciente continua com sintoma. E aí, doutor, olha só, divertículo é uma outra coisa, mas tô com sintomas de flatulência, diarreia, constipação, tudo isso que eu acabei já de falar para vocês, e meus exames que o médico pediu deram todos negativos. Eu não tenho nenhum problema de intolerância, de alergia alimentar. Gente, eu falei para vocês que o teste de alergia alimentar que eu faço é outro. É IgG. É um teste de intolerância alimentar caracterizado pela má digestibilidade, a incompatibilidade de você digerir o alimento, e o alimento mal digerido, ele se torna inflamatório e o alimento de bactéria ruim. E ele não causa sintoma imediato. Ele causa sintoma retardado. Né? Então não é imediato, é um sintoma que é vários e vários dias, é prolongado que eu vou ter, é tardio, ele não é nato, ele é adquirido, e você só vai ter intolerância por aquilo que você come, em que você se expõe muito. Se você se expuser muito a ovo, ovo, vou comer ovo porque é fácil de fazer, é gostoso, todo mundo fala que essa proteína é boa. Eu não estou dizendo aqui que o ovo não é bom, mas não é bom para todo mundo. E se você continuar comendo ovo 3, 4, 5, 6, como tem muita gente que faz até por dia, comeu 3, 2 no café da manhã, no almoço eu comi um ovinho, de noite eu comi ovinho. Gente, tem gente que passa a vida só com ovo. Ou então toma um copo de leite agora e toma daqui a pouco, e faz o queijo e toma o iogurte. Vai ser esse. Ou então come pão agora e come a torrada, e come o bolo, e come a bolacha, e come a pizza. Vai ser o glúten. Então vocês podem adquirir esses problemas, né, em virtude do excesso da exposição. E em contrapartida é o paciente que não come alimento de verdade. Se vocês se expuserem às vezes a esse tipo de alimento, e na maioria dos dias você comerem um pratão de salada, de vegetais, vamos supor que vocês vão comer, vocês vão ter até condições de proliferar bactéria boa e ter uma simbiose dentro do seu intestino. Mas se você comer muita tranqueira, quem vai proliferar, vocês vão cultivar a bactéria mal, deu para entender? Então, de vez em quando não vai causar desbiose. O que causa desbiose é o todo dia comendo errado, é o todo dia estressado, é o todo dia mal mastigado. E quais são os exames que eu posso pedir para poder identificar a desbiose? Então, a gente tem aqui, ó, tanto eu posso ter o Indican. O Indican é um exame que é feito pela urina. Quando eu vou digerir triptofano, que é um aminoácido que a gente consome pela alimentação, eu vou produzir o Indican. E se eu tenho uma quantidade de Indican como metabólico oriundo do triptofano intestinal alto na urina, significa que eu tenho um processo de desbiose intestinal, tá? Então é um exame de urina que é colhido pela urina da manhã, que se eu tenho alta concentração, níveis alterados de Indican, eu vou ter uma característica, me indicam a desbiose. Outro exame é o bioma Formic que faz, que é o sequenciamento genético da sua microbiota intestinal. Bom, muito bem, do microbioma genético. Como eu falei para vocês, nós temos uma assinatura, a gente tem uma identidade com a nossa microbiota, desde que nascemos. Se ela está alterada, vai estar acusado nesse exame, que é o sequenciamento genético do seu microbioma. Então ele vai me falar se eu estou com uma alteração.
nele. Ele vai falar que tipo de bactérias que eu tenho, a diversidade, a quantidade, e aí ele vai identificar nesse exame se eu tô com uma desbiose intestinal ou não, se eu tô com desequilíbrio da minha microbiota ou não, tá? E aí a gente vai usar um protocolo individual com o tipo de lactobacilos, com o tipo de bifidobactéria que eu tenho que usar, né? Um enterócito, a quantidade, porque eu tenho várias cepas específicas, quantidades, eu vou ver que pré-biótico eu preciso usar, eu vou ver que antioxidante que eu preciso usar para recompor também essa microbiota, se eu tenho que usar um resveratrol, se eu tenho que usar uma curcumina, além da glutamina. Então é muito bacana, porque esse sequenciamento genético, que é um exame de última geração, é feito então por esse laboratório, que é o Biomaformi, ele faz esse sequenciamento e eu tenho tido resultados muito bons com ele. Outra possibilidade eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda de laboratório, mas são os que eu faço e eu não tenho nada a temer em falar sobre isso, porque eu acho que vocês precisam saber que não é num simples exame de fezes, que não é um exame de sangue que vai dar isso, né? Além de fazer um exame detalhado, clínico, para saber sinais, sintomas, históricos, doenças, exames laboratoriais e tudo mais, eu posso pedir esses exames mais específicos. O Instituto de Microbiologia, que é um laboratório também muito reconhecido dentro dessa área, ele faz exames específicos, ele tem o Kyber Compact, que é o perfil intestinal, que também vai me dar todo tipo de bactéria que eu tenho, que são as imunomoduladoras, as protetoras, as proteolíticas, e também ele faz também o Kyber Plus, que também é um outro perfil intestinal, que aí ele vai dar marcadores inflamatórios, né, os marcadores coprológicos, marcadores tumorais, inclusive intestinais. Então ele é muito interessante para saber como é que tá a minha saúde intestinal. Então eu tenho exames hoje específicos para pedir para os pacientes, para poder então saber se eu tenho realmente a comprovação da desbiose intestinal por exames. Mas, gente, já pelos sintomas, pelo histórico, pela uma anamnese alimentar, eu já sei identificar se o problema dele é uma desbiose intestinal e conseguir então tratar ele. Agora, não esqueçam, deixa eu tomar água, né, gente? Não esqueçam que além dos prebióticos, lactobacilos, bifidobactérias, os enterococos que eu vou colocar e os prebióticos que eu falei para vocês agora, que estão presentes principalmente nos alimentos, posso também tomar o kombucha, posso também tomar o kefir, posso tomar o iogurte, se eu puder tomar iogurte, ok, né? Eles também são probióticos, né, que também podem ajudar na saúde intestinal. Então, eu posso também fazer isso, porque os probióticos devem ser prescritos por nutricionistas. Agora, esses são alimentos que podem ser ingeridos por vocês. E a gente pode fazer uso também deles, né? Posso fazer uma biomassa de banana verde? Posso estar consumindo todo dia. A biomassa não tem que dar problema nenhum de estufamento. Os frutoligosacarídeos eu não posso usar, não são prebióticos que eu vou usar de início do tratamento. Assim como os probióticos também não. Eu primeiro, gente, eu faço o quê? Eu vou tirar, então, que aquilo que o paciente não pode mais consumir, essas tranqueiras, guloseimas, isso e aquilo, vou identificar os alimentos alergênicos e intolerantes e vou começar a dar uma reeducação alimentar para ele. Dar vegetais, dar os legumes, né, dar as frutas, os cereais, aveia, quinoa, linhaça, chia, vou dar os tubérculos, que também são muito bons, tá, ricos em fibras, a mandioca, a batata doce, a abóbora, a cenoura, as verduras, chicória, gente, escarola, agrião, espinafre. Então eu entro com todos esses alimentos, com quantidades adequadas, obviamente, não é para poder dar muita fibra de uma vez só, que se o paciente já está com flatulência, eu tenho que saber dosar essas fibras. Fibra solúvel com fibra insolúvel, né? Então não é para vocês começarem a reintroduzir essas fibras gradativamente. Por exemplo, fibra solúvel como a aveia, às vezes é mais tolerável no início do que de repente eu dar de pronto para ele um brócolis,
que já por si só são alimentos, repolho, que fermentam muito. Então eu não vou dar isso. Mas eu posso dar um chuchu, eu posso dar uma vagem, que tem fibras, só que não tem fibras tão fermentativas. Então eu vou entrar com esses alimentos de verdade, né? A banana mesmo é bom. Vou dar o mamão, que o mamão, além disso, é laxativo para quem tem já constipação. E ele tem a papaína, que é uma enzima muito boa para digerir. Então, gente, eu vou entrando gradativamente com esses alimentos bons, tirando as porcarias. E depois, né, como eu falei para vocês, o colágeno, o silício orgânico, inclusive a aveia, ela é um alimento riquíssimo em silício orgânico para recompor outra vez essa barreira intestinal. Vocês sabem que o açafrão, que tem muita cúrcuma, ele é muito importante para fazer a anti-inflamação intestinal, para trabalhar o processo inflamatório. O gengibre, eu uso muito também para diminuir esses processos inflamatórios gástrico-intestinais. O alho, tem muitos pacientes que têm problema com alho e cebola, né? Quando eles já estão com uma desbiose mais avançada ou tem a síndrome do intestino irritado, nem todo mundo pode comer alho e cebola, mas os que podem, eles são excelentes pré-bióticos e também tem ação, o alho, anti-inflamatória. Então os chás são muito bem-vindos, eu coloco muito chá de espinheira santa. Chá de espinheira santa, ele recompõe a mucosa gástrica e intestinal, que está precisando ser refeita. Porque quando a gente tem a permeabilidade intestinal, a gente desfaz essa mucosa, né? Ela tá deteriorada, tá inflamada, né? Esse intestino tá esburacado. Então eu preciso fazer outra vez essa regeneração. Comer de uma forma fracionada. Não vamos comer demais no mesmo momento e depois ficar um longo período em jejum, né? Então vamos comer pensando que o meu trato gástrico-intestinal, ele está doente. Então quando a gente está doente, a gente tem que comer alimentos de fácil digestibilidade, mastigar bem, tomar muita água e chá, né? A aguinha com limão de manhã em jejum, pode pôr a glutamina e a cúrcuma, que vai ajudar muito a sua desbiose intestinal. Então isso tudo vai ajudando, a gente vai incrementando todo esse protocolo de acordo com também a tolerância do paciente, o que ele está disposto a mudar, né? O que ele consegue também ter sustentabilidade, né? É lógico que toda essa alimentação não é para sempre, né? Vou ter que ser rigoroso para sempre desse jeito, eu nunca mais vou poder comer meu queijo, nunca mais vou poder comer um glúten. Não, isso pelo menos, gente, é por 3 meses. O ideal é a gente fazer um tratamento por 3 meses e ir reavaliando. Melhorou? Doutor, minha dor de cabeça passou, o meu intestino está funcionando super bem, eu estou sem gases. Nossa, vi os exames laboratoriais, a insulina dele que estava 20, tralalá, já está 13, já está 12. O fígado dele que estava com uma gama GT alta, acima de 13, estava com 20, pouco TGO, TGP, sabe? Porque o fígado, ele sobrecarrega com uma desbiose intestinal, com o intestino rasgado. Todas as toxinas vão ali para o meu fígado e vão sobrecarregar ele. Então, gente, quando eu começo a ver os exames laboratoriais melhores, sintomas melhores, o paciente com mais disposição, mais energia e outra coisa, ele fica menos ansioso, menos depressivo, menos nervoso, com controle emocional. Pronto, é aquele paciente que eu falo, opa, tá na hora de eu começar, né, dar uma brechinha, deixar ele comer uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Geralmente, esse tratamento dura 3 meses, mais rigoroso. Depois a gente vai, né, reavaliando e reintroduzindo as coisas novamente. Não ao ponto de comer errado como ele estava lá atrás, né? Então, ele mesmo não vai querer. A seletividade começa a ser um processo natural. A pessoa vai deixar de comer tranqueira e vai comer quando exagerar uma vez ou outra, porque ela sabe que se ela exagerar, ela mesma vai passar mal e ela não quer mais aquilo para ela. Porque o bem-estar é tão grande. Gente, o intestino fala pela gente. Nós somos 90% bactérias, 10% células do nosso corpo, do nosso DNA. Praticamente isso. Então a gente tem que viver numa simbiose com essas bactérias. Vamos alimentar elas bem para que elas
Peçam cada vez mais esses alimentos bons e a gente consiga ter saúde preservada, prevenção de doença, bem-estar, longevidade. É isso, o intestino faz a gente ter tudo isso. Então não adianta ir lá na farmácia, porque eu quero melhorar minha imunidade, e ficar pensando só em polivitamínico, em zinco, em zerararararara, se eu não cuidar da minha alimentação. Nutrição, hidratação, dormir, eu preciso repousar, eu preciso ter rotina, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter um estilo de vida saudável. Isso vai fazer com que eu cultive bactérias boas, micro-organismos bons, que são aqueles característicos de qual eu nasci. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Então, a desbiose intestinal é tudo isso que eu falei. A boa notícia é que nós temos tratamento e os tratamentos são super eficientes. Os tratamentos, eles são feitos com grande sucesso, resultado muito bom. E assim, eu tenho enorme gratidão por ter cada vez mais estudar isso e poder ajudar tanta gente como eu já ajudei. Espero ter ajudado hoje nessa 1 horinha com vocês e ainda espero ajudar tantos outros, tá bom? Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser. E aí então vai estar lá no canal do YouTube. Deixa eu ver rapidinho, porque senão não vou conseguir gravar. As perguntas. Arlene, quando come algum alimento e tem gases, quer dizer que é intolerante àquele alimento? Sim. Agora, você vai persistir, tipo, mastiga bem, come pouco. Às vezes fala assim, doutora, comi uma pratada de repolho e fiquei com gases. Ou feijão. Comi muito feijão e fiquei com gases. O feijão tem frutooligosacarídeo, né? Então ele pode desenvolver gases. Então tem alguns alimentos que são mais fermentativos. Se você comer muito frequentemente ou grande quantidade, pode originar gases e não ter desbiose. É porque o alimento é fermentativo e você comer em grande quantidade, né? Mas, se caso você comeu pouquinho, de vez em quando, e toda vez que comer dá gases, isso pode ser um indício que você tem uma intolerância para ele. É bom remover e cuidar de toda essa microbiota, como eu acabei de dizer, tá? Fiz colonoscopia e não vai dar nada, tinha muito muco, médica diagnosticou síndrome do intestino irritado, pois é. Então temos que cuidar. Doutora, tenho gases quase que diariamente, no final do dia estou inchada. Então, vamos avaliar tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Vamos tentar quais alimentos têm leveduras. As leveduras estão presentes nesses alimentos que são fermentados, gente. Então, o kombucha, o kefir, são alimentos que vão ter esse tipo de levedura, né? Levedo de cerveja, né? Não podemos esquecer também dele. Que você não vai tomar cerveja, mas tem hoje como suplemento. E tem as leveduras proteicas, tá? Levedura, Wheat Flakes, leveduras proteicas também eu tenho dado muito, elas têm muito complexo B. E também você pode suplementar com isso, com as leveduras proteicas. Te vi uma reportagem, oba, foi domingo, né? Pois é, verdade, doutora. Teste de alergia ao leite. Lá passei muito mal, diarreia, mas não deu intolerância a leite. Bom, Shirley, você viu como é horrível, então é bom tirar esse leite aí da sua vida. Aliás, leite de vaca só dá problema, né? Eu fiz o exame de intolerância, 220, descobri que tem intolerância a vários alimentos. O que me assustou foi 100% de leite de vaca é caseína. Tá vendo? É caseína, é a proteína. Tem que remover, hein, Márcia? Senão começa a dar problemas maiores e você começa a ficar intolerante a outros alimentos. Eu nunca imaginei que o leite me fazia mal. Pois é, né? E aí geralmente o alimento que você mais gosta é aquele que faz mal. Porque lembra que eu falei? A exposição excessiva. Bom, gente, eu vou ter... Ai, 29, eu vou ter que parar aqui. Eu não vou conseguir responder mais. Barra da Tijuca. Bom, vamos fazer o seguinte. Qual a intolerância? Eu acabei de falar, é o teste de intolerância alimentar, é feito por vários laboratórios. Eu vou dar um beijo pra vocês. Eu não posso falar mais, porque senão não grava a live. Quem eu não respondi, pode me fazer as perguntas que eu respondo agora. Boa noite, um beijo, espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima live. Fiquem com Deus, até. Vai estar gravada, tá? Tchau, gente.